O Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem está com fome aí, dá um glória. Então a palavra vai vir para você se alimentar, tá? Quantos estão felizes por estar nesse ambiente? Dão glória a Jesus. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui com vocês, adorando, bendizendo ao Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do santo anjo dessa igreja, sua família e toda a juventude que está aqui presente. Quantos vieram de fato para ouvir a voz de Deus nessa manhã? Dão glória a Deus. Então levante as duas mãos para os céus e diga: Senhor Jesus. Não, mas abre a boca e fala com vontade. Diga: Senhor Jesus, abra os céus sobre as nossas vidas e libere uma palavra aos nossos corações. Dê a mão para quem está do seu lado. Feche os teus olhos. Isso. Os músicos, cadê? Me ajuda aqui. Glória a Deus. Foram embora, meu Deus. Os músicos já foram almoçar. Chama eles. Aleluia. Feche os teus olhos e adore ao Senhor assim: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de... Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Mais uma vez, você é um espelho. Erga a voz, cante. Não chore se o mundo ainda não notou. Você é precioso, mais raro que o ouro. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Pegue na mão Bíblia Sagrada. Primeira Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 19 e o versículo de número 28. Qual que é o tema desse evento? Qual que é o tema do evento? Meu Deus, parece que não é todo mundo. Perguntar de novo. Qual que é o tema do evento? Então vamos lá. João, capítulo de número 19, versículo 28. Os amados encontraram? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 19 e o verso 28. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ler? Digam amém. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando num caniço de isopor, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu-se o seu espírito. Amém? Feche os teus olhos, uma palavra de oração. Ore, peça a Deus para liberar uma palavra para nossas vidas neste momento. Senhor Deus e Pai, nós estamos mediante a sua palavra
reconhecemos que nada sou, reconhecemos que nada podemos, reconhecemos que estamos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos para ouvir a tua voz. Senhor, eu sou limitado, sou falho, pecador, e essa multidão de jovens que veio aqui hoje, Senhor, não vieram por minha causa, vieram por tua causa, não vieram por meu nome, vieram pelo teu nome, e eles esperam, Senhor, em resposta ao sacrifício e adoração que eles estão fazendo nesse ambiente, que o Senhor libere uma palavra para eles. Então fale aos nossos corações e tenha liberdade em usar a instrumentalidade da minha vida para louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém? Assenta e aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Mas é para Jesus. Bata palma com a boca aberta, dando glória. Eu quero refletir um pouco com os irmãos sobre o tema proposto para hoje. Qual que é o tema proposto para hoje? Qual que é o tema proposto para hoje? O tema proposto para hoje, e eu quero fazer uma palavra bem interativa. Eu quero que você participe comigo. Quem aqui já é salvo por Cristo Jesus? Dá um glória a Deus. Não, quem é mesmo salvo, levanta a mão, dá um glória a Deus. Você é salvo e foi salvo do quê? Do que você foi salvo? Porque quem é salvo, ele é salvo de alguma coisa. Você foi salvo de quê? Por quê? Entendemos que a Bíblia Sagrada, quando Deus ele fez o homem, ele construiu também um paraíso para o homem habitar. Esse paraíso, conhecemos ele por Jardim do Éden. E lá no Éden, Deus fez um lugar extraordinário e diz: Adão, viva neste ambiente. Tinha animais, tinha plantações, fruto para ele comer. Ele não precisava trabalhar, apenas administrar o que Deus havia lhe dado. Deus vai dar a ele uma companheira, Eva, e os dois vão estar ali felizes, tranquilos. E agora, Deus havia dado apenas uma recomendação: tem um fruto que está no meio do jardim, que não é para que vocês se alimentem. Mas a serpente vai induzir e enganar Eva, e Eva vai comer daquele fruto que Deus havia dito para não comer. E agora ela vai dizer para Adão comer o fruto, e logo induz Adão ao pecado da desobediência. E a partir deste pecado, toda a humanidade ela foi escravizada. Toda a humanidade foi condenada à morte por causa do pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a... O salário do pecado é a... Logo então, quando eu peco, eu estou em uma condição de morte. Logo então, se eu estou vivendo uma vida de pecado, eu estou na condição de alguém morto. E aí, eles agora no Jardim do Éden, estando mortos por causa do pecado, o pecado vai fazer com que eles sofram algumas consequências. E dentre as consequências que eles vão ter e sofrer, eles não conheciam o sofrimento, eles não conheciam a dor, eles não conheciam a dificuldade. E agora Deus vai olhar para a mulher e vai dizer: olha, você vai passar a sentir dor quando for dar luz a filho. Adão, você vai ter que trabalhar e você vai viver do suor do seu rosto. Você não vai mais apenas administrar o paraíso que eu te dei. E aí você pode perguntar: pastor, mas o texto de Gênesis diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E agora o senhor está dizendo que o fato dele ter pecado, ele está morrendo? Ele não deixa, pelo fato de pecar, de continuar sendo a imagem de Deus. Ele ainda é a imagem de Deus, porém, essa imagem de Deus agora está distorcida.
Essa imagem de Deus agora está ofuscada. Essa imagem de Deus agora, ela está toda embaraçada. E precisava ter uma restauração desta imagem. O homem, para ter a restauração dessa imagem, seria necessário se fazer um sacrifício extraordinário. E quando eu falo de sacrifício para a restauração da imagem e para perdão de pecados, de inocência de pecados, você já leu e já ouviu dizer, se não ouviu vai ouvir agora, que os sacerdotes no passado, sempre quando alguém pecava, ele levava um cordeiro até o templo, oferecia-se esse cordeiro em sacrifício. O sacerdote imolava o cordeiro, sacrificava aquele animal e transferia o pecado daquela pessoa que estava apresentando o sacrifício para o cordeiro. Logo, aquela pessoa era inocentada do pecado, uma vez que o seu pecado foi transferido para o cordeiro. Mas, pelo fato de Adão ter condenado a humanidade, Romanos vai nos declarar, Paulo aos Romanos, capítulo 8, todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Era necessário haver uma ruptura, ou melhor, a ruptura houve quando Adão peca. Agora é necessário haver um elo que vai novamente ligar o homem a Deus e estabelecer a imagem distorcida. Mas como isso vai acontecer se o homem está morto por causa do pecado? Como isso vai acontecer se o homem está morto por causa dos delitos que ele comete? Simples, é enviado na terra, nascendo da semente da mulher, Jesus Cristo. Ele veio e nós entendemos que o ato da justificação vai acontecer por intermédio de Cristo. O que é isso, pastor? Ele vai observar que a humanidade, eu e você não tínhamos condição de assumir a dívida de pecado que nos fora imputada. Eu e você não tínhamos condição de pagar a dívida de pecado que nos foi imputada. Então o que ele faz? Ele assume o nosso lugar. Ele verte o teu sangue na cruz e ele declara: o meu povo vai ser inocente, a minha igreja é inocentada. Quem pode dar um glória a Deus por esse ato da cruz? Dá um glória! O que ele vai fazer é algo extraordinário. Você é pecador, você precisava morrer, eu sou o devedor, eu deveria morrer. Para haver salvação, alguém precisava pagar a conta. Para haver salvação, alguém precisava pagar pelo pecado que Adão cometeu. Para ver a salvação do homem, alguém precisava sacrificar ao ponto de pagar a dívida, a morte que nos foi imputada. Mas Cristo desceu, oh glória, ele abriu mão do céu de glória e ele disse: eu vou morrer, eu vou dar o meu sangue, eu vou carregar uma cruz pesada, mas eu vou dar liberdade para este povo me adorar em espírito, eu vou dar liberdade para eles glorificarem o meu nome. Glória a Deus, glória a Deus. Então Cristo nos faz, Cristo nos cria a sua imagem e semelhança. O pecado que entrou na humanidade por intermédio de Adão vai condenar-nos a viver no mundo da escravidão. Logo que nós estamos condenados, estamos mortos. E precisava, e quando eu digo estamos mortos, a ruptura foi feita de uma maneira tão escandalosa, tão escancarada, que houve o afastamento do homem de Deus. O homem não está mais ligado a Deus. A imagem do homem não reflete mais a imagem de Deus. Por quê? Porque a imagem está distorcida por causa do pecado. E o que ele precisa fazer? Salvar-nos dessas amarras do pecado para reestabelecer então a nossa imagem, que é a imagem dele. Ele precisa fazer algo para reestabelecer o elo de ligação. É por isso que a Bíblia vai dizer, na carta de Paulo aos Timóteos, que só há um mediador entre Deus e os homens. Qual é o nome dele?
Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Ele decidiu abrir mão do céu de glória. E ele falou: tem alguém lá que tem uma culpa. E aí a mesma serpente, o nosso adversário, que enganou o homem, que permitiu através deste engano o pecado e a morte entrasse, houve-se uma promessa. Qual promessa? Da semente da mulher que você enganou, vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça, serpente. E aí, Jesus, ele vai ser gerado pelo Espírito Santo, oh glória, no ventre de Maria, aleluia. E aí nasce, observe, em toda a história, o diabo sempre tentou matar as crianças. Em toda a história, o diabo sempre tentou destruir as nossas crianças. Quer ver? Vamos para a Bíblia. Herodes, uma certa feita, quando soube que nasceria o libertador, Moisés, que ele falou: diga para as parteiras para matar todas as crianças. Diga às parteiras para não deixar ninguém nascer. Mataram um monte de gente, mas aquele que era o da promessa não foi possível matar. Nasceu e foi libertador. Aleluia. Quando Cristo estava nascendo, perguntaram os reis magos: cadê Jesus? Onde é que ele está? O objetivo era também matar, para que houvesse o impedimento do nascimento desse que viria para nos dar salvação. Mas ele nasce, aparentemente pela envergadura do seu propósito, era para ele nascer num palácio, era para ele nascer num local extraordinário. Mas não, nasce numa estrebaria, numa manjedoura. Nasceu no meio da simplicidade. Ele cresceu e ele veio fazer o contraste do que Adão fez. Adão pecou e condenou a humanidade à morte. Adão pecou e ele desfigurou a imagem de Deus que estava em nós. Mas Cristo vem como segundo Adão, e o que ele está fazendo? Ele está reestabelecendo a imagem de Deus na nossa vida. Oh glória! E como ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso, fazendo o oposto do que Adão fez. Se Adão pecou, se Adão desobedeceu, eu vou cumprir o meu propósito. Eu não vou pecar, eu não vou desobedecer. Mas é preciso um cordeiro ser imolado para pagar a dívida de pecado. Então eu, em favor da humanidade, me oferecerei como cordeiro. Oh glória! Eu carregarei uma cruz pesada. Para quê? Para que lá em Ilha Solteira, no dia 13 de outubro de 2019, a juventude pudesse estar levantando a mão e declarando: somos salvos pela graça de Cristo, somos salvos pela cruz do Calvário. Salvos. Ele te salvou do pecado. Pastor, e como foi o dia da salvação? O ápice da salvação foi algo incrível, porque ele carregou um madeiro pesado, calado, sem falar nada. Foi chicoteado, calado, sem falar nada. Colocaram ele numa cruz do lado de 2 salteadores, e ele calado, sem falar nada. E aí eu te pergunto, a Bíblia não diz, é a mente do pregador que vai longe, o que Jesus pensava quando ele estava apanhando. Porque o texto sagrado diz que ele era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha humanidade. O que a humanidade dele pensava quando ele estava sofrendo? Eu não sei, mas eu entendo que nós só suportamos cargas pesadas, só suportamos dores extraordinárias quando existe um propósito. A mulher só se submete a uma gravidez, carregar um filho na barriga, não ter o corpo que tanto ela desejou ter, passar por crises, enjoos e etc e tal. Ela se submete a esse processo porque ela sabe, vai valer a pena carregar nos braços o meu filho. Sabe o que Jesus estava pensando aí? Cadê que tu tem poder? Onde é que está o seu poder?
Peça os anjos então para vir aqui te salvar. Jesus calado. Porque ele estava assumindo o lugar da sua culpa. E ele vai dizer, nos seus últimos momentos, quando a natureza reconhece a sua inocência, o sol se esconde, o véu do templo se rasga, a terra treme, tudo à sua volta reconhece que ele era inocente, inclusive o ladrão que estava do lado dele reconheceu a sua inocência. A natureza entendeu, ele está pagando uma dívida que ele não deve. Ele vai dar a declaração mais extraordinária que em qualquer idioma pode ser traduzido, dizendo tetelestai. O que ele está dizendo? O preço foi pago, a dívida foi cancelada e a humanidade está salva do pecado e da morte. Oh glória, oh glória, oh glória a Deus. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo, mas nesta manhã Ele está dizendo para você: você tem liberdade de me adorar, porque eu já paguei a tua dívida. O diabo não pode te acusar, eu já paguei a conta e você tem liberdade para me adorar. Por um minuto com a mão levantada, abra sua boca e celebre a vida. Abre a sua boca e celebre ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. No mundo antigo, eu caminho para o final, olhe para mim. No mundo antigo, sempre que alguém era condenado, existia um papiro, e nesse papiro era escrito todos os delitos daquela pessoa. Fulano de tal, nome da pessoa, identificação da pessoa, para que você entenda, numa linguagem bem atual, como é que é o nome daquele negócio de crime que você pega na internet? Antecedentes criminais. Se você deve alguma coisa, você vai na delegacia, a polícia vai lá, pega o seu CPF, digita lá e já sai a sua ficha. Esse aqui fez isso, esse aqui fez aquilo, esse fez isso. Em alguns casos já sai lá, tem que prender, que ele está procurado. Era isso que tinha na sua ficha. Fulano de tal, procurado. Por quê? Por causa do pecado de Adão. Fulano de tal, condenado. Por quê? Adão pecou, ninguém pagou a conta para ele. Fulano de tal, condenado. Por quê? Até hoje ninguém fez o pagamento da fiança e da dívida. Depois do tetelestai, sabe o que aconteceu? A cédula, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. A cédula que tinha contra nós, ela foi rasgada e fomos declarados inocentes. Eu vou esperar você glorificar esta palavra. Eu vou esperar você fazer barulho de glória. O diabo vai dizer: olha, meritíssimo, o humano pecou, e está escrito que o salário do pecado é a morte. Ele vai querer te acusar o tempo todo. Mas só que o que ele esquece, e o que ele faz muito de nós esquecermos, é que a nossa imagem de Deus foi reestabelecida. E agora nós temos a capacidade de não transferirmos mais nenhuma responsabilidade. Nós conhecemos quem nos salvou, e nós agora assumimos a responsabilidade dos nossos erros, porque sabemos, todas as vezes que o justo cair, de todas, o nosso Deus vai colocar ele de pé. Todas as vezes. E aí eu quero encorajar você. Aí eu quero encorajar você, jovem, que está aqui nesta manhã, que nada arranque de você a alegria de adorar ao Senhor. Oh glória, oh glória. Se Jesus não viesse na cruz, era para você estar morto.
Se Jesus não vertesse o sangue dele, era para você estar destruído. Se Jesus não vertesse o sangue dele, o pecado iria aprisionar você, te levaria para o inferno. Mas agora ele veio e ele está dizendo: pode continuar me adorando, porque eu já assumi a culpa e eu paguei a conta para você. Ele pagou a conta, ele assumiu a dívida e ele pagou a conta. Agora que você foi salvo das amarras do pecado, você agora tem a imagem de Deus reestabelecida. Eu encerro dizendo, fazendo um outro questionamento, e é esse que eu quero que você vá embora pensando. O que você faz com a salvação que Ele te deu? O que você faz? Ele te salvou do pecado. Quem é salvo, levanta a mão e diga: ô glória. Não, quem é salvo, levanta a mão e diga: ô glória. Pergunta para quem está do seu lado: você está fazendo o que com a salvação? Está fazendo o que com a salvação? Ele te salvou, ok. E aí, você está fazendo o que com a salvação? Ele cumpriu o propósito dele, e você está cumprindo o seu? Ele veio aqui, assumiu a culpa sua. Ele não tinha que morrer, você que tinha. Ele não devia nada, você que devia. Ele não precisava ser humilhado, você precisava. Mas ele assumiu a responsabilidade, justificando você e te declarando inocente. E a pergunta é: está fazendo o que com a salvação? Está fazendo o que com a salvação que Ele te proporcionou? E eu encerro declarando para você o propósito específico, ô glória, para Ele te salvar, é adorar a Ele em todos os lugares aonde você estiver. Esse é o propósito. Este é o propósito. E nós estamos muito, já vou entregar a palavra, nós estamos muito distante do de fato que é a verdadeira adoração. Nós acreditamos que adorar é apenas apresentar uma musicalidade. E deixa eu te falar, música é só uma expressão de adoração. Música não é adoração. Nós expressamos adoração através da música. Lembra da viúva pobre? Ela cantou qual música? Mas ela adorou a Deus. Lembra da pecadora que ungiu os pés de Jesus? Ela cantou qual música? Nenhuma! Mas ela adorou a Deus. A mulher samaritana um dia questionou o Senhor sobre adoração. Uns dizem que tem que adorar aqui, outros no templo, outros dizem que tem que adorar no monte. E o Senhor o que me diz? Ele só diz o seguinte a vocês: mas vou falar de propósito universal. O propósito para a humanidade é que tudo glorifique o nome do Senhor. Você é salvo? Você é salvo? Então você tem a responsabilidade, uma vez que a sua imagem foi reestabelecida, por onde você passar, ser a carta viva para que o mundo possa ler Cristo em você. Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche os olhos, coloque a mão no coração. Porque dele, por ele, para ele são todos. Feche os olhos, adore a Ele com a sua verdade. Porque dele, por para ele são todos. Mais alto, diga.
Diga: porque dele e por ele. Porque dele e por... Mais uma vez: porque dele e por ele. Porque dele e por... Para ele. Para ele, Santo. Com as mãos levantadas, diga a ele a glória o mais forte que você puder. A ele. A ele. Glória para sempre. Amém. O mais alto que você puder, a ele. Nascemos para te adorar, Jesus. A ele. Para sempre. Amém. Fecha os olhos, liga no céu. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis os seus caminhos. Com a mão levantada, diga a ele a glória o mais forte que você puder. Para sempre. Amém. Mais alto, diga a ele a glória. Olha para mim. Olha para mim. Por mais jovem que você seja, você tem uma responsabilidade. E não é com o projeto Expansão Jovem, não é com o pastor Alexandre, não. Você tem uma responsabilidade cristã. Você tem uma responsabilidade com esse Deus que saiu do céu, morreu por causa dos seus pecados, assumiu a sua culpa e te justificou. Você tem uma responsabilidade com Ele.